Cante ao Senhor. Nações se prostrarão, os reis se dobrarão, virão declarar: grande é o nome do Senhor. Povos, tribos clamarão ao Deus da criação, virão declarar: grande é o nome do Senhor. Levante suas mãos aos céus e cante a Ele assim, ó. Eu levanto minhas mãos a Ti, Deus da minha salvação. Com os anjos vim te adorar, te adoramos, te adoramos. Grande é o nome do Senhor, grande é o nome do Senhor, grande é o nome do Senhor. Te adoramos, grande é o nome do Senhor, grande é o nome do Senhor, grande é o nome do Senhor. Te adoramos. Vamos cantar mais uma vez. Quero que você erga sua voz no nome do Senhor nessa noite. Cante a Ele. Nações se prostrarão, os reis se dobrarão, virão declarar: grande é o nome do Senhor. Povos, tribos clamarão ao Deus da criação, virão declarar: grande é o nome do Senhor. Eu levanto minhas mãos a Ti, Deus da minha salvação. Com os anjos vim te adorar, te adoramos, te adoramos. Grande é o nome do Senhor, grande é o nome do Senhor, grande é o nome do Senhor. Te adoramos, grande é o nome do Senhor, grande é o nome do Senhor, grande é o nome do Senhor. Te adoramos. Como de costume, nós vamos fazendo nos últimos cultos. Eu quero convidar vocês a colocarem em pé neste momento para cantar bem forte ao Senhor. Declarar a grandeza desse nosso Deus, que a nossa mente humana sequer consegue entender e mensurar como nosso Deus é grande. Então cante a Ele. Grande é o nome do Senhor, grande é o nome do Senhor, grande é o nome do Senhor. Te adoramos, grande é o nome do Senhor, grande é o nome do Senhor, grande é o nome do Senhor. Te Que a graça, a bondade e o amor do nosso Deus sejam sempre, em todo tempo, sobre nós.
mas de uma forma muito especial quando nos encontramos para servi-lo, para adorá-lo no culto. Que seja o nosso coração colocado diante dele e que seja também a oportunidade de recebermos da sua graça, das suas bênçãos sobre nós, por uma semana nova que temos pela frente, que apesar de todas as lutas, a alegria e a certeza da vitória em cada uma delas. Então que Deus nos receba e que Ele receba o nosso culto e a nossa adoração. Amém. Abra comigo, livro de Provérbios, capítulo 4. Nós encontramos aí alguns dos seus versículos num texto poético, quando então Salomão traz à nossa reflexão uma preocupação que todos nós precisamos ter, tanto do cuidado com o nosso próprio coração, quanto também a esta caminhada de fé que todo o tempo, diariamente, nós precisamos seguir numa atitude de crescimento, de amadurecimento. Capítulo 4, versículo 18 em diante, diz assim: mas a verdade dos justos é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos perversos é como escuridão, nem sabem eles onde tropeçam. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os teus ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. E sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Vamos ler juntos mais uma vez o versículo 18 e o versículo 23. Leamos. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Este é o nosso desafio constante. Por um lado, de buscar amadurecimento, crescimento na palavra, crescimento na fé, crescimento na comunhão com os irmãos. E por outro lado, guardar o nosso coração. Guardar porque dele procedem todas as coisas, os nossos sentimentos, as nossas preocupações. É a fonte da nossa vida. Que o culto sirva para isso. Que esse tempo de celebração, de comunhão a Deus, sirva para nós, então, afinarmos a nossa vida, a nossa mente, a nossa alma com o Senhor. Vamos orar. Ó Deus, mais uma vez estamos em Tua casa e não queremos ter este instante apenas como uma obrigação do nosso final de semana, quando então chegamos ao culto para nos reunir com outros irmãos e ter que cantar, ter que ler a Bíblia, ter que orar. Nós queremos fazer isso um instante de prazer para todos nós, um tempo de alegria, de comunhão sincera quando nos juntamos para orar com os nossos irmãos, compartilhar das lutas, mas também nos alegrar com as bênçãos que temos recebido, para olhar para trás e ver como o Senhor tem sido fiel e tem nos amparado em todo o tempo, para olhar para frente e entender sempre que a nossa esperança está no Senhor, e os dias que nós temos adiante serão dias que a Tua companhia é certa, a presença de Jesus conosco ela é garantida. Nós agradecemos porque no culto podemos amadurecer a nossa fé. Nós podemos firmar muito mais a nossa confiança em Ti. E é isso que nós queremos quando lemos as Escrituras, quando cantamos ao Senhor. Então ajuda-nos para que tudo isso seja de fato parte da nossa alma, do nosso interior ao Senhor. Que o Senhor se alegre disso. Que o Senhor se agrade do culto que oferecemos a Ti. Que não sejam apenas os nossos lábios funcionando, mas sim a sinceridade do nosso coração nesta hora. Nós assim oramos ao Senhor, nos ofertamos a Ti, consagramos este tempo para o Senhor, fazendo isso em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar ao nosso Deus. Louvor e honra, poder e glória pertencem ao nosso Deus. Todos os povos, tudo que existe, louvem ao eterno Deus. Toda língua confessará Tua grande glória, todo joelho se dobrará em louvor.
que existe. Louvem ao eterno Deus. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Teu reino será para sempre. Cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Nós louvamos ao Senhor na beleza da tua santidade. E nós sabemos e entendemos a cada dia, lendo a palavra do Senhor, que nós somos participantes deste reino, como filhos amados, conquistados ali na cruz do Calvário a preço de sangue. Um dia nós vamos nos apresentar face a face com esse rei, não é? E nós podemos dizer ele assim, ó: o reino será para sempre. Cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus. Toda língua confessará sua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará, ó eterno Deus. ó eterno Deus, ó eterno Deus, ó eterno Deus. Teu reino, Teu reino será para sempre. Cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus. Teu reino será para sempre. Cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus. aleluia. Jesus, o nome que está acima de todo nome, o nome ao qual todo joelho há de se dobrar, nos céus, na terra e debaixo da terra, aleluia. Ele é o mediador entre Deus e o homem. Ele é o verbo que se fez carne. Ele é o amor que justifica o pecador. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Ele é o precursor, o bom pastor, pedra angular, raiz de Davi.
sobre todo nome. Ele é a luz que nos conduz para os braços do Pai. Ele é Jesus, é o caminho, é a verdade, é a verdadeira vida. O Filho de Deus, Ele é Deus. Ele é o mediador entre Deus e o homem. Ele é o Verbo que se fez carne. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Ele é o precursor, o bom pastor, pedra angular, raiz de Davi. Jesus, o nome sobre todo nome. Ele é a luz que nos conduz para os braços do Pai. Ele é Jesus, é o caminho, é a verdade, é a verdadeira vida. O Filho de Deus, que age em nós o mesmo sentimento que houve em Jesus. Se humilhou e obediente, padeceu naquela cruz, recebeu o nome que acima de todo nome está. Que todo joelho se curve e língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor. O nome sobre todo nome. Ele é a luz que nos conduz para os braços do Pai. Jesus, o nome sobre todo nome. Ele é a luz que nos conduz para os braços do Pai. Ele é Jesus, é o caminho, é a verdade, é a verdadeira vida. O Filho de Deus, Ele é Deus. Amém. Você pode se sentar neste momento? Nós vamos ler juntos a segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo do 14 até o 18. Diz assim: por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por ser achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastado pelos erros desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no entendimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Pedro
nós possamos fazer coro com ele neste capítulo, nesse trecho da palavra do Senhor. Entender que não é apenas uma finalização de uma carta, mas aqui é um conselho pastoral gigante para as nossas vidas. A pergunta que Pedro está fazendo nesse texto aqui é: até que o Senhor venha, como nós devemos viver as nossas vidas? E existe um apelo para que nós nos encontremos aprovados diante do Senhor. No momento em que Ele vier buscar a sua igreja, como Ele nos encontrará? Todos nós sabemos que a santificação não é o caminho para que nós sejamos salvos. A santificação das nossas vidas é a evidência de que nós somos salvos em Cristo Jesus. No momento que nós tivemos as amarras do pecado, fomos libertos do pecado, então nós temos a possibilidade de fazer aquilo que o Senhor ordena, santificar as nossas vidas, fugir da aparência do mal. Então é assim que o Senhor nos encontre aprovados, prontos, preparados, irrepreensíveis, santos na presença dEle, nessa caminhada que nós temos, que nós estamos tomando rumo aos céus, rumo a encontrar com Ele face a face. E você vai ter agora um momento que você vai curvar a sua cabeça em oração silenciosa e confessar diante do Senhor os seus pecados. Pedir para que Ele te ajude na santificação da sua vida, na caminhada, na fé, para que Ele te ajude alimentando o Espírito e cada vez mais negando a carne. Confesse a Ele, converse com Ele neste momento. O nosso Pai querido está de ouvidos atentos para ouvir a sua oração neste momento. Oremos ao Senhor. Cantemos ao Senhor. Se meu povo que tem meu nome se humilhar e orar, se meu povo se arrepender dos seus caminhos maus, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas, e me levantarei para os defender. Defenderei o povo que leva o meu nome. Se buscares a minha face ao invés das minhas mãos, se orares uns pelos outros e não por coisas vãs, então os
ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas, me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Então me lembrarei das minhas promessas, ouvirei as preces, sararei a terra, seguirei de novo, ainda neste tempo, como um só povo que pede por renovo. Como nós temos um Pai bondoso, misericordioso, está de ouvidos atentos para ouvir o nosso clamor, e possamos construir essa relação com o nosso Deus cada vez mais próxima. Pai querido, que o Senhor possa ouvir as nossas vozes, clamando a Ti, ó Deus. Então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas, eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Então me lembrarei das minhas promessas, ouvirei as preces e sararei a terra, seguirei de novo, ainda neste tempo, como um só povo que pede por novo. Em nome de Jesus. Amém. Querido Deus, eterno Pai de infinita bondade e misericórdia, o Teu povo clama, ó Deus, pelo Teu nome neste momento, pedindo a Ti, ó Deus, o perdão dos nossos pecados, das nossas falhas, tudo aquilo que nós praticamos, ó Pai, que não agrada ao Senhor. Tende misericórdia de nós. Nós possamos, ó Deus, confessar diante de Ti, não esconder nada, como se pudéssemos esconder alguma coisa do Senhor. Nos ajude, ó Pai, no caminho da santificação das nossas vidas, para que possamos andar em retidão na Tua presença. Perdoa, ó Pai, os nossos pecados e as nossas falhas. Colocamos tudo diante de Ti agora, em nome de Jesus. Amém. É com a certeza do perdão dos nossos pecados que nós nos aproximamos desse Deus maravilhoso, Deus misericordioso, Deus que cumpre as suas promessas. Eu convido a igreja a abrir a palavra do Senhor na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 15 e 16. Quem nos guia em leitura é o nosso irmão Ederli.
Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de modo de que todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, seguindo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém. A palavra de Deus é muito clara quando ela nos convida ao amadurecimento. O texto que lemos há pouco, em Pedro, também nos convida a crescer na graça, no conhecimento de Jesus. E aqui nós lemos o texto que também nos convida a crescer em tudo, conforme o cabeça, Cristo, para nos conformarmos à imagem, à semelhança desse Senhor, para que nesse tempo o nosso coração seja grato, o nosso coração expresse louvor, ações de graças ao Senhor. Só rende graças a Deus, só se derrama em adoração e louvor a esse Deus quem de fato compreendeu o que Ele fez e quem Ele nos chama a ser, quem Ele nos convida a nos parecer nesse momento. Por isso eu convido a igreja a colocar-se em pé, em expressão de louvor, gratidão, cantar, soltar a sua voz, colocar o seu corpo, a sua mente, o seu coração em louvor e gratidão ao Senhor, mas também com seus dízimos, as suas ofertas, trazer à frente aquilo que pode bendizer o nome do Senhor. Faça isso com alegria. Nós temos também hoje aqui os envelopes que são destinados aos Gideões. Você pode trazer a sua oferta aos Gideões, abençoar esse ministério que tem levado a palavra do Senhor a muitos. Vamos louvá-lo. Para cantar Jesus, por tão grande amor que recebi, pela graça que me atrai, por me perdoar sem merecer, Jesus, por regenerar meu coração e me dar a paz sem fim, pelas grandes obras de tuas mãos, Jesus. A mim, graças dou, por me socorrer nas aflições, por saber que nunca estou só, pelo teu cuidado que é sem fim, ao autor da minha salvação, meu amado, meu
graças dou por tudo que fizeste a mim. Graças dou. Agradecendo agora em oração a Deus, pelas inúmeras bênçãos que recebemos em nossas vidas, ó Pai. Agradecemos por poder contribuir, ó Deus, com um pouco daquilo que o Senhor já nos dá sempre, ó Deus. Te agradecemos também, ó Deus, pelas ofertas dedicadas aos Gideões, ó Deus, que esse trabalho, ó Pai, possa continuar rendendo muitos frutos à Tua obra, ó Deus. Continua nos capacitando, ó Deus, nos abençoando e nos dando força, ó Deus, para trabalhar, para construir, ó Pai, aqui o que o Senhor tem reservado para nós, mas que também não percamos os olhos, ó Deus, da nossa vida eterna, ó Deus, que possamos sempre estar na Tua presença, agradecidos ao Senhor, ó Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podemos nos assentar? Nesse momento nós convidamos as nossas crianças para vir à frente, para a vila de histórias. Convidar todos que ainda não são considerados grandões, quase do meu tamanho, com 9 anos. Daqui a pouco. Nós louvamos a Deus pelas criancinhas, louvamos a Deus pelos pais que têm trazido os seus filhos à casa do Senhor. Queremos orar com elas e por elas. Convido você a fechar os seus olhos também. As crianças também, fechem os olhos para a gente orar. Senhor nosso Deus, nosso querido Pai, obrigado por esse momento especial do nosso culto. Obrigado porque o Senhor nos trouxe as criancinhas. O Senhor nos convida a permitir, Senhor, que elas se aproximem do Teu reino. É isso que nós fazemos agora. Colocando, ó Deus, o coraçãozinho delas na Tua presença, colocando elas, ó Deus, diante da Tua palavra, pedindo que a Tua palavra, ó Deus, plantada no coraçãozinho delas, possa, ó Deus, florescer. No devido tempo, ó Deus, dar o fruto e nós possamos observar, ó Deus, como o Senhor é gracioso, como o Senhor cumpre a Tua promessa, a Tua aliança sobre os nossos filhos. Abençoa, Deus, estes que estão aqui, os que não puderam vir, guarda, Senhor, protege, livra-os de todo mal, guarda, Deus, em segurança em todo o tempo. Que o Senhor livre de toda doença, Deus, livre de machucados, ó Deus, nas escolas, proteja os nossos filhos, ó Deus, é que clamamos. Pedimos que o Senhor fale com eles e fale conosco no decorrer desse culto. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Cadê o outro? Fuja. Agora nós temos um tempo de intercessão, que não é um tempo de negociação com Deus, não. Tem hora que algumas pessoas talvez venham para cá para falar assim, vou tentar negociar com Deus, colocar meu pedido de uma forma muito especial e Deus vai ter que se inclinar para mim, e não é isso que nós queremos fazer. Aqui é um momento de entrega, aqui é o momento em que a gente ergue as mãos, como quando alguém está no meio de um assalto e o outro fala assim, mãos ao alto, porque é o sentido de que não tem como reagir, não tem como afrontar, não tem como fazer nada, simplesmente se entrega. E aqui nós chegamos para Deus dizendo, Deus, eu estou com as minhas mãos ao alto, mas para clamar, para interceder, para pedir que o Senhor ouça a minha oração e atenda aquilo que o meu coração traz de angústia. Se há no seu coração alguma coisa assim, se há alguma preocupação, alguma luta, as perguntas que nós queremos que Deus traga resposta, vem aqui, vamos orar juntos, vamos clamar ao Senhor, pedir que Ele então nos atenda nesse momento.
Senhor, mais uma vez nós estamos diante do trono de graça. Estamos diante de um Deus todo-poderoso e capaz de agir em favor dos teus filhos. Nós erguemos as nossas mãos a Ti, nós nos rendemos ao Senhor, porque sabemos que não há força em nós mesmos, nós não temos capacidade própria para resolver as nossas lutas, os nossos problemas. E então, mais uma vez, nós Te buscamos, ó Deus. Meus irmãos que estão aqui, que vieram para apresentar o seu coração ao Senhor, estão fazendo isso com muita honestidade, com muita sinceridade, porque estão dizendo nesta oração, e juntos nós estamos afirmando toda a nossa incompetência, mas ao mesmo tempo estamos reconhecendo todo o poder do Senhor e toda a Tua bondade também que pode vir em nossa direção nesta hora. Então eu peço a Deus que através do Teu Espírito, chegando a cada coração, o Senhor traga alívio, tranquilidade, paz. Que nós possamos começar essa nova semana na certeza de que o Senhor está sempre conosco, sempre participando das nossas lutas. Alguns aqui estão trazendo as suas questões pessoais, que talvez sejam de saúde, precisando da cura, precisando da resposta positiva, precisando que a medicação faça o seu efeito, precisando de que o Senhor tranquilize o coração, por saber que a nossa vida pertence ao Senhor primeiro. Alguns estão trazendo aqui a sua casa, os relacionamentos dos casais, os lares que estão já com dificuldades, alguns se desfazendo, a relação de pais com filhos, a relação entre irmãos. Nós estamos deixando as chaves com o Senhor, a Deus, para que não apenas seja um visitante, naturalmente bem querido para dentro do nosso lar, mas seja morador através das pessoas que ali estão. E que a Tua presença seja sentida e todos aqueles que entrarem nestas casas possam ver Jesus ali dentro também. Alguns estão trazendo aqui as suas lutas financeiras, porque talvez estejam com complicações nessa área. Talvez estejam precisando de um trabalho novo ou de um primeiro trabalho. Alguns estão criando expectativas, mas não deixa, Deus, que estas expectativas estejam fora daquilo que é o Teu querer, do Teu caminho para estas pessoas. Abençoa, Pai, a cada um aqui. Nós poderíamos ficar enumerando vários motivos, vários assuntos, mas cada qual traz a sua situação particular e deposita diante deste trono de graça, apresenta ao Senhor. Então, toma em Tuas mãos, ó Deus, e responde a cada oração. Traz sobre nós a Tua bênção e a Tua graça, porque nós precisamos de Ti. E aqui estamos nos colocando ao Senhor, estamos nos apresentando ao Senhor, estamos mais uma vez nos reconsagrando ao Senhor e pedindo: tem misericórdia de nós, ouve a nossa oração e nos ajuda. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar aqui juntos. Veja o amor do Pai, mistério que não posso entender. Quão grande é o Teu amor e o quanto nos deseja. As coisas deste mundo
diante dele. Pai infalível, o que se compara a ti? Veja o Filho de Deus, o leão e o cordeiro dando a nós. O Verbo se encarnou, Salvador da minha alma. Sofreu por tanto amar a humanidade, o seu sangue a salvação. Jesus Messias, o justo se entregou. Não foi o fim, ele ressuscitou. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande, que grande amor. Veja comigo está o Espírito reinando em meu ser, amigo e protetor, que me leva à verdade. Traz luz pro meu perdido coração, até meu tempo aqui final.
vi. Quero andar por teu caminho até o fim. Por entre as nuvens ele vem, bem alto eu te darei o seu louvor. Então verei, meu Deus, pra casa eu vou. Meus irmãos, vamos continuar olhando para a palavra do Senhor nesse momento de edificação, agora através da leitura, da exposição. Convido que a igreja abra a palavra de Deus. Profeta Isaías, capítulo 55. No último domingo nós conversávamos um pouco a respeito da parábola do filho pródigo, onde nós conversamos a respeito desse que era o pai pródigo, que com graça esbanjou amor, misericórdia, perdão. Eu quero continuar trabalhando a respeito desse tema da graça. Por isso eu convido os irmãos à leitura. A palavra de Deus diz: todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente. Comei o que é bom e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu o dei por testemunho aos povos como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conhece e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos, mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar a semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz. Prosperará naquilo para que a designei. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste. Em lugar da sarça crescerá a murta. E será isto glória para o Senhor e memorial eterno, que jamais será extinto. Eu quero propor para vocês uma imagem absolutamente absurda. Eu não quero que você se perca nos pensamentos
que eu vou propor pensamentos sociais, políticos, econômicos, mas imagine que você agora acordou e de repente no seu celular, em todas as manchetes de televisão, aparece um anúncio. A partir de hoje, a comida será gratuita. A comida será de graça. A partir de hoje, nos mercados em toda a terra, tudo, pão, arroz, leite, frutas, carne, azeite, tudo o que é necessário para manter a vida poderá ser retirado das prateleiras, a custo zero para você. Sem cartão, sem crédito, sem limite, só para quem pegar aquilo que precisa. A única condição aqui é entrar, pegar e receber. É absurdo. Agora imagine que no começo, eu pelo menos me sentiria um pouquinho enganado. Eu não sei você, mas se alguém fizesse uma proposta dessa, eu ficaria de olho para ver se alguém consegue entrar no mercado, pegar comida e sair. Mas à medida que as pessoas começam a entrar, imagine que você também vai. E consegue pegar e fica abismado com essa vantagem. Agora imagine que coisa mais absurda ainda. É alguém ver essa situação, entrar no mercado e no fim retirar algumas moedas do bolso e querer recompensar por aquilo que está sendo pago ou está sendo dado. Eu quero chamar a atenção para algo mais absurdo ainda. Talvez alguém com medo da oferta ser muito grande e não valer para ela, ficar assentado do lado de fora, verificando as pessoas saírem com aquilo e não ter coragem de entrar. Imagine que coisa mais absurda ainda alguém morrer de fome, não tendo coragem de acreditar e acreditando que a promessa é boa demais para ser verdade, que aquilo que está sendo ofertado não pode ser verdade. Eu quero chamar a atenção porque é exatamente esse espanto que Isaías 55 deve causar. A palavra do Senhor diz: vós todos vocês que têm sede, vinde às águas. Vocês que não têm dinheiro, vinde, comprai e comei. Deus chama o necessitado. Deus chama aqui a gente que não é suficiente, gente que não tem crédito, gente que não merece para comprar sem dinheiro aquilo que sustenta, aquilo que alimenta a sua alma. Esse é o espanto que o Senhor está oferecendo por meio do profeta a esse povo. E ele vai mostrar para a gente a respeito dessa graça. A respeito desse banquete que, como lemos em Lucas 15 na semana passada, o pai termina convidando filhos para um banquete. Aqui o Senhor convida o seu povo para desfrutar desse grande banquete da graça também, por meio desse convite maravilhoso que ele faz. O convite da graça, que não é algo que pode ser repartido com um homem, dizendo, se você tiver algumas moedinhas, pague. Se você for bom, pague com a sua bondade. Se você tiver crédito, se achegue e receba. O contrário disso é graça. Completa e absoluta para aqueles que não merecem, para aqueles que não têm crédito, para aqueles que não conseguem pagar. A grande pergunta que salta aos olhos diante desse texto é: por que gastais dinheiro naquilo que não é pão? Por que vocês investem tempo naquilo que não lhes traz vida? Por meio do profeta Isaías, eu quero convidar você a meditar em alguns dos verbos que estão para nós aqui como imperativos. Ordens, orientações, convites, que vêm para nós como vinde, ouvir, busquem, de certa forma, arrependam-se e vivam da maneira que o Senhor convida. Para que a gente entenda esse contexto todo de Isaías, capítulo 55, é importante que a gente entenda de onde que ele vem. De onde sai esse contexto de graça, onde a anunciação dessa graça maravilhosa do Senhor se coloca diante do povo de Deus. E para entender isso, você precisa compreender que a partir do capítulo 40 de Isaías, existe um bloco de consolo para o povo. Um povo exilado, um povo que caminharia para o exílio, um povo que experimentaria da disciplina do Senhor,
por causa da sua desobediência, mas a partir do 40 você encontra o Senhor se revelando, mostrando que Ele é o Deus de redenção, o Deus que se aproxima, o Deus que não pune perpetuamente, mas age com misericórdia com aqueles com quem Ele fez aliança. Dentro de um bloco mais específico, você vai encontrar a redenção do Senhor sendo apresentada a partir do capítulo 53, que acredito ser um dos mais conhecidos de Isaías. O capítulo que apresenta para nós o servo sofredor, aquele que praticou a obra que nós não poderíamos, aquele que se entregou para a salvação daquele povo que não merecia, aquele que pagou o preço para que outras pessoas pudessem alcançar graça, de graça. Como nós falamos na semana passada, é importante que mencionemos sempre isso. A graça pode ser graça, de graça, para mim, para você, mas para Deus custou um alto preço. O preço de sangue derramado pelo servo, que a palavra vai nos lembrar pelas suas pisaduras, pelos seus machucados, pelos seus ferimentos, nós fomos sarados. Depois do capítulo 53, que apresenta então a redenção conquistada por esse servo sofredor, nós encontramos o capítulo 54, que vai mostrar que o Senhor é quem restaura esse povo. O Senhor é quem chama esse povo para perto. O Senhor é quem redime, o Senhor quem transforma e coloca agora diante deles promessa. Promessa de redenção, promessa, expectativa de viver a eternidade na presença dele. É óbvio que nós estamos falando dentro de um contexto histórico onde esse povo recebeu a tal promessa, ainda nem tendo caminhado para o exílio, com a promessa de que seriam encaminhados para o exílio, com a promessa que seriam castigados, passariam por momentos de dificuldade, oprimidos por vários povos, exilados, oprimidos, escravos. Então a promessa de redenção chega e se apresenta diante deles com a promessa de restauração e a presença de Deus no meio deles. É nesse contexto que entra capítulo 55 de Isaías, com base na redenção já conquistada pelo servo sofredor, na promessa da restauração da presença do Senhor. Agora ele diz: vinde, povo meu. Vocês estão sendo chamados a vir ao Senhor. Comprai sem dinheiro, comei, ouvi, buscar, deixe o seu caminho perverso. E nós podemos crer que esse convite é real. É real porque a obra do Senhor, o servo sofredor, está consumada desde Isaías, capítulo 53. Nós podemos confiar que essa promessa é real porque o que Isaías escreveu 700 anos antes de Cristo se cumpre em Cristo, para que eu e você não duvide nenhum momento das palavras que saem da boca do nosso Senhor. Nós podemos confiar na redenção conquistada por esse Cristo. Por isso, esse tom de Isaías 55 traz para a gente uma certa urgência espiritual, um convite que deve ser respondido, mas também uma esperança imediata que vem ao nosso coração. Existe algo para respondermos diante desse texto. Para aquele povo, o anúncio de um retorno físico, lá para Jerusalém, aquilo que era palpável, um retorno geográfico, mas para nós, agora, aqui nesse ponto da história, existe para nós a expectativa de uma restauração completa e um deleite nessa graça que foi colocada diante dos nossos olhos por meio da palavra de Deus. Para nós, a graça é a graça que nos chama porque já houve cruz, porque já houve derramamento de sangue, porque já houve morte e nós podemos desfrutar da vida. Esse é o banquete da graça. E no primeiro momento eu convido você a desfrutar desse banquete, observando que ele está diante dos nossos olhos com um convite gracioso, um convite que diz: vocês que têm sede, vinde. Vocês conseguem perceber como essas palavras se tornam atuais, para nós? Como essas palavras devem ser aplicadas ao coração do homem, e eu falo homem, humanidade. O fato de que todos nós carecemos em certos momentos, às vezes de maneira mais forte em nossas vidas, de maneira às vezes mais amena, mas todos nós temos sede e vontade de algo em algum momento. O homem, por natureza,
ele investe tempo e recurso naquilo que não lhe traz vida. O homem é por natureza aquele que busca satisfazer os seus anseios, as suas vontades, com base naquilo que a sua mão consegue conquistar, para que ele possa, em certo ponto, olhar para si mesmo e dizer: eu consegui, eu posso, eu desejo, eu quero, eu faço. O homem faz isso, e diante do texto, a pergunta que vem ao nosso coração é: por que vocês investem? Por que vocês gastam tempo, recurso, dinheiro naquilo que não satisfaz? E aqui nós não estamos falando apenas de consumo. Não estou falando do seu iPhone 18, seu iPhone 17 Pro Max. Eu não estou falando do seu carro novo, eu não estou falando dessas coisas, estou falando das coisas que nós buscamos colocar no lugar daquilo que satisfaz a nossa alma. Porque os bens, os recursos, as posses, elas trazem essa sensação de completude, mas por certo tempo, por breve momento. Você talvez já tenha experimentado isso, ter comprado algo que era lançamento e quando você fecha o celular num dia e abre o lançamento, já não é lançamento. Hoje de manhã lançaram algo mais novo que o seu. Imediatamente o seu coração se alimenta de um desejo de por que eu não esperei um dia para comprar o que era mais novo. O coração do homem está completamente debruçado nesse desejo de satisfação o tempo todo. Por isso, o problema não é aquilo que a gente conquista. O problema é onde nós depositamos a nossa esperança, onde nós colocamos a nossa expectativa, onde nós investimos toda a nossa energia. Nós vivemos de maneira obstinada tantas vezes tentando preencher alguns espaços. Isso pode tentar suprir esse vazio que existe em nós, muitas vezes com poder, muitas vezes com posse, com sucesso, com prazer. E não satisfeito com isso, já tem gente tentando trocar a identidade do ser que é, tentando de alguma maneira suprir uma ausência, um buraco, um vazio. E a humanidade vive assim, desde os tempos antigos, desde a queda no Éden, desde o dia que Cristo, desde o dia que Deus colocou diante do homem uma escolha e o seu coração pendeu para o mal, para tentar satisfazer em si mesmo aquilo que Deus disse que poderia satisfazer, para tentar suprir aquilo que o Senhor prometeu que supriria. O convite de Isaías 55 nos faz lembrar as palavras de Jesus, aquela mulher samaritana, quando, buscando por todas as formas satisfazer o seu coração, tentando encontrar alguma forma de preencher um vazio no seu coração, se aproxima do Mestre e ele a lembra do seu anseio, mostrando a quantidade de maridos que ela já havia encontrado nessa vida. E o Senhor vai proclamar para essa mulher dizendo: se você quer beber de uma água para nunca mais ter sede, você precisa beber da água que eu lhe der, a água que eu posso dar. Desde Isaías até Cristo, a promessa é exatamente a mesma. A mesma verdade que Isaías anuncia, perguntando: por que gastais naquilo que não é pão, naquilo que não é água que sacia a sede? Cristo faz essa mesma pergunta ao nosso coração nessa noite. Diante do banquete de graça, o Senhor diz: eu sou o pão da vida. Eu sou a água que pode satisfazer os anseios do seu coração. Por que vocês buscam satisfazer a vontade de vocês em coisas que não podem dar completude e vida eterna? A pergunta do Senhor expõe essa nossa ilusão. A ilusão do homem que parece que conquista muito, que almeja, que corre, que se cansa, que alcança a lua, mas ainda sente o vazio. O homem que ainda sente esse vazio no coração, que só pode ser suprimido, tomado pela presença de Deus. A palavra do Senhor nos convida diante disso com o versículo 2, que diz: ouvi-me atentamente. Ou seja, deem ouvidos, venham a mim, ouçam-me, para que a alma de vocês viva. Prestem atenção
na graça que eu estou colocando diante dos seus olhos, diante de vocês. Vinde sem dinheiro, sem preço. Eu quero dizer, meus irmãos, que o Senhor propõe para nós nessa noite não é um alívio circunstancial ou superficial, não é algo raso. Eu poderia dizer aqui que o Senhor é quem pode suprir todas as suas necessidades financeiras, e Ele pode. É dono do ouro, da prata. Ele poderia curar de toda doença, poderia. Mas o que o Senhor promete para nós é uma graça que transborda essa vida, que transcende a nossa existência aqui. O que o Senhor propõe para o seu povo, para nós essa noite, é muito mais do que bens, posses, saúde. O Senhor está propondo vida eterna, satisfação completa. É isso que o Senhor promete ao seu povo. É isso que o Senhor anuncia desde os antigos profetas até Cristo. É isso que Ele continua anunciando pela igreja. Ele mesmo disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. É isso que o Senhor nos oferece. Quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. O Senhor nos habilita não apenas a ter uma sede saciada. Quando o Senhor nos convida a ir até Ele, Ele nos convida a nos tornarmos fonte de bênçãos. Pessoas que não apenas murmuram, lamentam, mas gloriam-se no Senhor, entregam-se ao Senhor, dele dependem, como foi citado agora, estão com as mãos levantadas porque estão absolutamente rendidos. Nós nos colocamos assim diante do Senhor. Ao povo que ouviu essa palavra primeiro, diante deles o Senhor coloca a aliança, a promessa, o fato de que Ele faria cumprir a sua palavra desde Davi, porque a sua palavra está diante deles, porque ela consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Aquele povo que ouviu essa primeira palavra naquele momento tinha como expectativa, esperança, a certeza de que o Deus fiel, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus que havia prometido a Davi, que o trono sempre estaria representado por alguém da sua família, poderia confiar, descansar nessa verdade. Por isso ele diz: inclinai os ouvidos a mim, ouvi essas promessas e a sua alma viverá. Para nós, o versículo 5 vai trazer aqui a ideia de que isso também nos alcança. Porque este mesmo Davi, que foi colocado como governante de nações, também era um representante do próprio Deus, e por meio dele, o Senhor abriria as portas para outras nações, para que nós, povos estrangeiros, pudéssemos nos aproximar do Deus da aliança, o Deus da aliança de Abraão, Isaque, Jacó e Davi. É isso que o Senhor coloca diante de nós nessa noite. O convite. Ele diz assim: vinde. Eu já fiz tudo por vocês. O servo sofredor já pagou pelo preço que vocês não poderiam pagar. Agora venham, ouçam, deleitem-se naquilo que eu coloco diante de vocês. Tudo isso foi cumprido em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A promessa que foi colocada sobre o filho de Davi, que veio para cumprir tudo aquilo que havia sido prometido. Aquele que foi moído pelas nossas transgressões, aquele que padeceu, morreu, ressuscitou e pagou o preço, para que essa graça a nós não custasse nada. Essa graça fosse colocada diante de nós. Parece estranho, como que pode alguém comprar sem dinheiro? O fato de que Cristo já pagou o alimento que você necessitava. Cristo já colocou diante de nós a graça. E Ele está convidando os seus filhos a virem a Ele. Nós podemos olhar é que esse convite de graça se estende a nós, como se estendeu naquele dia para esse povo em cativeiro. Talvez você possa pensar aí, mas eu não estou cativo. Talvez você possa considerar, mas eu já estou liberto. A grande promessa do texto para aquele povo é que eles receberiam uma libertação de um cativeiro. Para nós, ela continua sendo a mesma promessa. Porque apesar de ter Cristo nos libertado da morte, do poder da morte, do poder do pecado, ainda estamos diante da presença do pecado. Ainda estamos envolvidos com
certas alianças que estão quebradas por causa do pecado. Nós ainda conseguimos desfrutar das maldições do pecado. Nós ainda sofremos com a fome, ainda sofremos com a doença, ainda sofremos com a morte. Nós estamos cativos ainda a esse corpo, a esse tempo. E a promessa do Senhor é: o Cristo já redimiu vocês, para que vocês esperem, coloquem o coração diante dele, aguardando o dia da redenção completa de todas as coisas. Esse grande banquete de graça está diante daqueles que se arrependem. Por isso o convite, ele se aplica no versículo 6, como um chamado ao arrependimento, que ele diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Esse é o convite que o Senhor coloca de maneira urgente aos nossos corações. A graça está diante de nós. O trabalho de Cristo foi feito. O banquete está diante dos nossos olhos e o convite é: busquem ao Senhor. Eu gosto de entender esse ponto aqui como um chamado urgente do Senhor, mas não só como uma ordem, um convite, como que um pai. Imagine um pai que vê o seu filho afastado, desobediente, o seu filho caminhando por maus caminhos, e o pai, de maneira urgente, chama seu filho: vem cá. Eu não quero que você enxergue isso apenas como uma ordem, mas como um cuidado. Porque quando o pai chama o filho a obedecer, ele não está apenas mandando de maneira severa, ele está chamando, clamando por amor, dizendo: filho, se você me obedecer, você será protegido pela aliança que eu tenho contigo. Esse buscai o Senhor enquanto se pode achar é um convite, é sim um verbo no imperativo, uma ordem que o Senhor dá, mas também é um convite à obediência, um convite ao arrependimento. Por isso ele diz: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor. Por quê? Porque o Senhor se compadece dele. Volte-se para Deus, porque o Senhor é rico em perdoar. Esse convite de graça que nos alcança é um convite que nos chama, que nos convida de maneira muito forte a uma mudança de caráter, de coração, de vida, de forma como nós agimos e reagimos ao mundo. Esse é o convite da graça. É o convite que não chama o pecador, como diz alguns slogans: venham como está e permaneça do jeito que está. O convite é: mude o seu coração, seja transformado, deixe o perverso o seu caminho, abandone as suas práticas. Creia no Senhor que Ele é misericordioso, Ele é rico em perdoar, é isso que a palavra de Deus diz. A palavra nos convida a experimentar isso todos os dias. Ela nos convida a lembrar que nós somos aqueles que temos um coração obstinado, sim, e que tantas e tantas vezes voltamos o nosso coração para nos alimentar daquilo que não é pão, daquilo que não sustenta a nossa alma. Por isso o convite continua valendo, mesmo que você já tenha crido em Jesus. Mesmo que você já tenha professado esse Senhor, o convite continua valendo. Deixe o seu caminho perverso, volte-se para o Senhor, porque Ele é rico em perdoar. Ele conhece o que tem proposto para você. Talvez você possa pensar ou conhecer pessoas que colocam o pecado delas como uma barreira impossível de ser ultrapassado. Talvez você mesmo tenha situações na sua vida que diz: Senhor, esse pecado, Senhor, esse pecado nem eu perdoaria. Mas o Senhor vai dizer: eu sou rico em perdoar. Escute a palavra do Senhor que diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os meus caminhos para vocês são muito mais altos do que os vossos caminhos. Vocês não conseguem enxergar o dia de amanhã. Vocês tentam calcular a meteorologia e o tempo daqui uma semana e erram. O Senhor de eternidade, eternidade é Deus. A sua palavra permanece para sempre e Ele conhece quais são os caminhos que Ele propôs para a minha vida, para a sua vida. E não há pecado que não seja confessado, que o Senhor não tem capacidade de perdoar e aproximar, porque esse banquete de graça está diante dos nossos olhos. O Senhor chama o seu povo
para experimentar a graça. Ele diz, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos para vocês. Assim são os meus pensamentos para vocês. Esse convite se estende a outros profetas que diz, busquem ao Senhor. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. E nós muitas vezes nos parecemos como aquela pessoa do começo da história que está sentada do lado de fora do mercado, acreditando que a graça de Deus é boa demais. Às vezes está morrendo de fome, com a prateleira cheia de comida de graça. Por isso o convite é urgente. O Senhor nos convida ao arrependimento sincero para desfrutar dessa graça maravilhosa, desse banquete que nos alcança. Essa é a palavra do nosso Deus. Esse Deus rico em misericórdia que estende essa palavra aos nossos corações, que nos convida a experimentar esse amor que foi derramado sobre as nossas vidas por meio de Cristo. Nos convida a confiar e nos entregarmos a Ele. Essa palavra nos confronta, ela confronta a nossa autoconfiança. Ela nos chama a confiar no Senhor, a descansar nessa sabedoria, mesmo quando nós não compreendemos nada disso. A grande pergunta que eu faço é: em quem você vai confiar? Em quem a sua alma deposita confiança? Em você? No seu coração? Ou nessa palavra do Deus eternal? No Deus soberano? O Criador dos céus e da terra, que conhece cada osso do seu corpo, cada nervo constituído. Aquele que te viu antes da fundação do mundo, aquele que firmou o céu. Em quem você vai confiar? No seu coração, que manda você satisfazer os seus desejos, que pede para você se alimentar daquilo que não é pão, aquilo que não sustenta a sua alma, ou nessa palavra do Senhor que está diante de nós? Nós podemos confiar nessa palavra, porque ela nos traz a certeza de que essa palavra é eficaz. Ela é eterna. Acompanhem comigo o versículo 10, diz assim: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e façam brotar para que dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me aprazes, prosperará naquilo para que designei. Nós somos convidados a descansar na palavra de Deus. Ele diz: vinde, comam, bebam, desfrutem da graça. O que é maravilhoso para nós é que a palavra de Deus, ela sai do papel e se pisa no chão. A palavra do Senhor, ela sai da boca dos profetas e se encarna. A palavra de Deus, que tem poder para permanecer eternamente, se fez homem, habitou entre nós, e nós podemos ver a sua glória, cheia de graça e de verdade. Para que não ficasse apenas na história, para que isso não ficasse apenas escrito para nós aqui, o próprio Deus se fez carne. A palavra de Deus se encarnou e fez cumprir todas as promessas que nós havíamos recebido. Por isso eu quero que, diante do grande banquete da graça, você que está sendo convidado, desafiado a mudar o seu coração, a confiar nessa palavra, olhe para essa promessa de restauração profunda que nós temos no texto. O texto vai dizer para a gente: e sairão com alegria, saireis com alegria, em paz sereis guiados, os montes e outeiros romperão em cânticos diante de vós, todas as árvores do campo baterão palma. A promessa que nós temos aqui, meus irmãos, é para tirar os nossos olhos das aflições, das dores, da morte, da doença, das ausências que esse mundo tenta suprir com tantas e tantas coisas, e colocar os nossos olhos na consumação, na glória eterna, no momento onde Cristo, a palavra que se fez carne, cumprirá toda a sua palavra. O texto vai terminar para a gente aqui mostrando uma nova criação, mostrando um momento onde não só pessoas serão redimidas, mas toda a criação.
o apóstolo Paulo nos lembra que a própria criação anseia, ela geme, esperando o dia da redenção completa. Nós temos a alegria de olhar para o servo sofredor e saber, nele, tudo foi cumprido. Nele minha alma pode ser satisfeita, nele a minha salvação está garantida. Mas esse texto nos convida para olhar para esse banquete, ansiando para o dia em que a própria criação, a própria natureza, exaltará o nome de Deus, aonde tudo será completo. Esse deve ser o nosso olhar para um texto maravilhoso desse. Ao virmos para a igreja, ao virmos para cá nessa noite, nosso coração deve, além de se alimentar dessa graça colocada diante de nós, alimentar-se do próprio Cristo, como fizemos hoje pela manhã, alimentar da presença do Senhor, nós podemos colocar os nossos olhos naquilo que é perfeito, naquilo que é completo. Nós não podemos perder de vista o dia da consumação final. Nós devemos nos parecer mais com aqueles primeiros cristãos lá de Tessalônica, não deixando de trabalhar, mas colocando os olhos na vinda do Senhor com anseio. Que aquela palavra que nós sempre repetimos ao final da Santa Ceia, da Ceia do Senhor, Maranata, não seja apenas um jargão dito, mas que seja um anseio do nosso coração dizendo, vem Senhor, porque o dia que o Senhor vir, nós sairemos com alegria e diante de toda a criação nós renderemos graças ao nosso Deus. Essa deve ser a proclamação da igreja, nós não devemos perder de vista. O nosso coração deve ansiar e proclamar isso para os nossos filhos. A nossa vida deve proclamar o dia da volta do Senhor. Nós somos o povo de Deus que está com a mesma palavra diante dos olhos, a mesma palavra. Somos chamados a desfrutar da graça, a nos arrepender dos nossos pecados e esperar no dia da consumação, o dia onde até os montes, as árvores aplaudirão aquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Essa deve ser a nossa proclamação. A palavra do Senhor deve passar por nós nessa noite e nos convidar e nos desafiar a isso. Nós não percamos de vista essa graça maravilhosa. Possamos correr para dentro desse mercado de graça, onde Cristo pagou o preço para você ter alimento que sustenta a sua vida. O Senhor diz, vinde a mim, todos os que estão cansados, todos os que estão sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você possa responder esse chamado nessa noite. O povo de Israel, naquele momento, recebeu a palavra de libertação. Você também. Agora, podemos desfrutar do perdão que há em Cristo, da graça que há no Senhor, e almejar com todo o coração o dia que nós estaremos diante dessa terra totalmente transformada. E daí não vai ser uma utopia entrar no mercado e pegar o que quiser. Acredito que não será uma utopia você desfrutar de uma vida absolutamente sadia, saudável, sem dor, sem ruga, sem cabelo branco, sem barriga. Não sei, o Senhor é que sabe. Um dia nós nos encontraremos nessa terra perfeita, onde todos os que creram desfrutarão da presença magnífica do Rei. E nela nós teremos maior alegria. Quero convidar você a fechar os seus olhos, a orar ao Senhor e pedir, Senhor, eu quero desfrutar desse banquete maravilhoso. Querido Deus, nosso Pai, de amor, de misericórdia, Senhor, tão bondoso conosco. Nós aqui estamos, Senhor, para declarar louvores ao Teu nome, para bendizer o Senhor das nossas vidas, agradecer, Senhor, porque desde a antiguidade o Senhor é quem promete libertação e cumpre por meio da Tua palavra. Nós cremos, ó Deus, na Tua palavra. Nessa noite nós nos entregamos a Ti, Senhor. Entregamos o nosso culto ao Senhor, clamando, Senhor, coloca-nos fé, Senhor, para desfrutar, para confiar, para buscar o Senhor com todas as nossas forças. Converta, Senhor, os nossos corações. Nos tira de nossos caminhos maus, Senhor. Nos faz nessa semana desfrutar desse banquete de graça,
nos faz, Senhor, durante essa semana proclamar a salvação que há em Cristo Jesus, na redenção completa que recebemos de Ti. Senhor, guarda as nossas vidas, nos abençoa. É o que clamamos e pedimos, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Quero convidar a igreja a se colocar em pé. Meus irmãos, que o cuidado amoroso do nosso Deus seja com cada um de vocês, cada um dos irmãos durante esta semana. E que Ele mesmo seja seu socorro, a sua fortaleza presente em qualquer momento de angústia e tribulação. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor do nosso Deus, o Pai, a comunhão, o consolo e o poder do Espírito Santo seja com cada um de vocês, hoje e para todo sempre. Amém. Um dia lindo, almejo eu encontrar a eterna glória que prometida está. Gozo e alegria posso então eu sentir, pois Jesus Cristo já está por vir. Jesus virá outra vez aqui, Jesus virá. Jesus virá mais uma vez aqui. Todos juntos em um só louvor cantemos, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Ele veio ao mundo pra ser mártir da paz. Ele foi tentado e não pecou jamais. A sua vida foi exemplo de amor. Cantemos juntos, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui, Jesus virá. Jesus virá mais uma vez aqui. E todos juntos em um só louvor cantemos, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Aleluia, Ele voltará. Oh, aleluia, para me levar. Oh, aleluia, Ele voltará. Oh, aleluia, para me levar. Jesus virá outra vez aqui, Jesus virá. Jesus virá mais uma vez aqui. E todos juntos em um só louvor cantemos, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui, Jesus virá. Jesus virá mais uma vez aqui. E todos juntos em um só louvor cantemos, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor.